Queridos, hoje pela manhã eu quero trabalhar com vocês sobre um tema que tem falado muito ao meu coração, sobre a igreja que avança e avança de maneira saudável. Eu quero usar com você o texto da palavra de Deus de Atos, capítulo 2, versos 42 e 43. Se você puder, depois você deixa a sua Bíblia aberta, porque nós caminharemos em alguns outros textos, para que você possa também acompanhar essa nossa direção. Amém? O texto da palavra diz assim: e perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e muitos sinais e prodígios ou maravilhas era feito por intermédio dos apóstolos, e em cada alma havia temor. Deus, essa é a tua palavra e esta é a tua igreja, e em nome de Jesus pedimos ao Senhor que, apesar de nós, o Senhor traga a nós aquilo que nosso coração está sedento, para sermos cheios do Senhor, como disse o último cântico e a ministração que ouvimos, para cumprir aquilo que o Senhor tem designado, vocacionado e chamado cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Existem muitos que dizem que eu não preciso de igreja para ser salvo, porque a igreja não salva. E eu discordo veementemente dessa frase, considerando alguns aspectos e algumas coisas importantes que precisamos analisar. A igreja realmente, por mais que ela não tenha o poder de salvar e justificar o pecador, a igreja representa de maneira muito clara a união dos santos, daqueles que foram salvos e remidos por Jesus Cristo. Ela acontece de uma maneira muito clara e objetiva para o crescimento, a edificação mutuamente, para que possamos desenvolver uma tarefa natural e fundamental de corpo de Cristo e representatividade saudável do que este corpo representa através da igreja. Ora, a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo, mas que nós também somos corpo de Cristo, ligados um ao outro por aquilo que Ele nos capacitou sobrenaturalmente para fazermos. É interessante pensar que quando Paulo utiliza em 1 Coríntios capítulo 12 a ideia do corpo, ele assimila nos seus argumentos todos os princípios naturais, importantes e inegociáveis da igreja, e o seu entendimento resulta nada mais e nada menos para o desenvolvimento saudável e a crescente sólida igreja do Senhor. Quando você percebe, ele menciona a dor. Ele fala que quando um membro do corpo dói, você não consegue ignorar. Ele concentra o seu argumento de que cada um tem a sua responsabilidade, estabelece em seu argumento o fundamento real de que é extremamente importante que aquele órgão esteja naquele lugar e daquela forma para realizar aquela missão. Ele constrói a ideia da unidade e menciona a diferença. Então não é uniformidade, é unidade. A unidade é manter-nos unidos num mesmo objetivo, como Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, que nós temos que ter o mesmo pensamento, a mesma forma de agir, caminhando na mesma direção, mesmo sendo diferentes. Quando ele ora pela igreja de Filipos, ele fala exatamente isso. E tenhais de nós a mesma forma de pensar, o mesmo amor, para que Deus resplandeça através disso. Então ele traz a unidade, valoriza a diversidade, e nos conscientiza de que como esta diversidade contribui para o amadurecimento e fortalecimento do corpo. O historiador e pastor Rodrigo Silva disse uma vez: a igreja realmente não salva, mas o Deus que me salva me manda ir para a igreja. Então a igreja tem o seu papel fundamental no desenvolvimento da fé. E quando a gente entende isso, a gente pode caminhar um pouquinho para definir o que Paulo queria dizer então como eclesia, o que seria a igreja de Cristo. Por muito tempo, eu me converti aos 13 anos, e fui discipulado numa igreja batista, fui encaminhado para o seminário por uma igreja batista, e por muito tempo a gente pensava e definia a igreja como a reunião dos santos, o povo reunido salvo em Jesus Cristo para cultuar ao Senhor. E essa definição não está errada, mas incompleta. A palavra em sua origem é chamados para fora.
A igreja, então, é a união e reunião do povo santo de Deus, impulsionado para avançar em meio às investidas da malignidade que existe no mundo, para que ela comece e continue rompendo as barreiras que têm tentado se levantar contra a igreja do Senhor. Então, talvez uma tradução mais completa seria unidos e chamados para fora. Chamados para fora da zona de conforto, chamados para fora de um ambiente agradável, chamados para fora de nós mesmos, do conformismo, comodismo, quietude para uma inquietude, e ver resultados que na verdade validarão e satisfarão o nosso papel diante de Deus, mas não a Deus, a nós mesmos. Porque eu sempre digo que se algum crente nunca levou alguém ao batismo, não sabe exatamente o sentimento e a beleza de ser servo de Deus. E aí eu aproveito para talvez desconstruir alguma coisa que muito foi falado, principalmente na época da pandemia. Na época da pandemia usava-se muito o texto de Mateus capítulo 16, quando Pedro está com os discípulos, estão conversando com Jesus, e aí então Jesus pergunta para os discípulos: quem eles dizem que são? Eles diziam, uns dizem que é Jeremias, outros Elias, outros João Batista, outros alguns dos profetas. E Jesus pergunta para Pedro: e você, Pedro? E vocês, quem dizem que sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta pedra edificarei a igreja do Senhor. E ele diz assim: bem, Pedro, dissestes bem, porque quem revelou a você não foi carne nem sangue, porque na verdade foi Deus que revelara o coração de Pedro. E ele diz que as portas do inferno não prevalecerão a igreja do Senhor. Quando a pandemia veio e fechou a igreja, impedindo as reuniões, surgiu-se muitos profetas do caos, dizendo que eles estão querendo fechar a igreja, dizendo que isso é obra de Satanás, e eu não vou entrar nos méritos ou deméritos destes, mas quando sempre pregamos que a igreja somos nós, e que isso aqui é o templo, entendemos o quão suscetíveis nós estamos na ignorância em sermos igreja, porque o templo agora, quase como o povo antigo, faltou para a gente, e parece que faltava a presença de Deus. E isso disse porque num relatório muito recente, 80% dos membros dos Estados Unidos não leem a Bíblia uma vez sequer na semana, não têm a sua vida devocional, não oram, não intercedem, não pregam a palavra e nem anunciam a palavra de Deus. Então a igreja se torna o lugar pelo qual eu sou crente. Então isso tanto nos falta. E muita gente dizia que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja de Cristo, através de uma incógnita ou uma imaginação de um decreto que teriam que fechar as portas da igreja. Mas aqui não é fechar as portas da igreja. Em outras palavras, se diz assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão ao avanço, elas não serão fechadas, impedindo a igreja de avançar. E quando olhamos para a história, nos momentos mais difíceis do povo de Deus, foi o momento pelo qual a igreja mais cresceu, através da pregação da palavra do Evangelho. O comodismo atrofia a fé do crente. Pense comigo, quando está tudo bem e quando está tudo ruim na sua vida, em qual momento você ora com mais fervor? Quando está tudo sob controle, ou quando você acha que necessita de uma bênção poderosa para ficar mais perto de Cristo? Qual é o momento que você ora com mais fervor? Interrogado o pastor reitor da Universidade Mackenzie presbiteriana em São Paulo, ele disse assim: pastor, será que se a igreja fosse perseguida, ela seria mais fiel? Ele diz assim: querido aluno, contrário, se a igreja fosse fiel, ela seria perseguida, porque a ideia é que ela não incomoda de fato, como deveria incomodar. Sabe, irmãos, quando eu olho essas questões, eu entendo que existem alguns conceitos importantes de Cristo. É formado pelos salvos. A igreja do Senhor é formada pelos salvos, não é formada por aqueles que têm o seu livro no rol de membros. A igreja de Jesus não é formada por aquela quantidade de pessoas que passam pelo batismo e seu nome está no rol de membros, porque na verdade, como diz a 1 de Pedro, muitos estavam entre nós e saíram porque não eram dos nossos. A igreja de Cristo, ela, preste atenção, ela é formada
única e exclusivamente por todo aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo e confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E talvez seja este o grande problema de nossas igrejas hoje. Quando nós olhamos um retrato natural da igreja, a gente percebe de uma forma bem estatística de que a igreja de Cristo, ela tem a sua identidade, quando olhamos para as Escrituras, daqueles que foram transformados por Jesus. E o que transforma não é a eloquência do pregador, não é a experiência do pregador, não são os diplomas do pregador, não são os anos de ministério do pregador, não é o culto, não é o bom instrumental, não é o bom louvor, é o poder da santa palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que se move no coração das pessoas, transformando o mais pobre pecador em um homem segundo o coração de Deus. Quem não experimentar esta sobrenaturalidade, e eu digo isso não só para trazer um pouco mais de emoção, é para literalmente exemplificar que é impossível por nós mesmos, não faz parte da igreja de Cristo. Congrega, canta, fecha os olhos, chora, mas ainda honra com os lábios, mas o coração está distante de Deus. Quando a gente entende essa ideia quando o pessoal defende, que para mim uma heresia sobre a perda da salvação, é porque muitas vezes isso está limitado ao falho julgamento do homem, de que quando está aqui dentro, é crente, aí saiu daqui, foi para lá, deixou de ser crente e perdeu a salvação, mas às vezes estava aqui e não era. E se era, quando for, ele é restaurado por Cristo e trazido de volta. Porque Deus não lança fora, como diz o texto em João 10, aqueles que o Pai traz a Ele. Agora, irmãos, nós precisamos entender, e quando olhamos em Atos, nós encontramos verdadeiramente o desenvolvimento da igreja de Cristo. A palavra de Deus agora é que fere e que transforma. A transformação é pela sua palavra e não há outro caminho. Só a palavra de Deus liberta, João 8,32. E através desta exposição ao Evangelho do Senhor, é que nasce a fé salvadora em nossos corações. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, Romanos 17,10. Agostinho uma vez disse em uma parte de suas confissões: feriste-me com tua palavra e por isso te amei. Quando a gente entra em Atos, então, até chegar o texto que lemos, nós temos o surgimento da igreja. Em Atos capítulo 2, nós encontramos a pregação de Pedro. E a pregação de Pedro, ela é feita através do uso dos argumentos de Joel capítulo 2. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Pedro então destrincha todo o seu argumento a partir deste texto de Joel 2. Falando do tempo do Senhor, falando do dia do Senhor e falando de como Deus age. Em 2,37 do livro de Atos, ele usa no texto uma expressão dizendo que ali o povo havia se ferido pela palavra de Deus. A palavra de Deus no grego ali é katanissô, que quer dizer atormentado mentalmente, quer dizer despertado um sentimento de profundo pesar e incômodo, despertando a condição de miserável homem que sou diante de Cristo, para produzir através disso um arrependimento genuíno e transformador e verdadeiro. É tanto que, no verso 38, eles perguntaram a Pedro, falam assim: Pedro, mas o que faremos nós agora? Arrependei-vos e sedes batizados para que seja salvo. Ele diz: agora é resultado da exposição que nós temos na genuína verdade da palavra de Deus. Quer ver outro exemplo? Atos capítulo 4, Pedro e João estão no Sinédrio, presos pela primeira vez. E o que ecoa ali é o milagre realizado por Deus através desses homens na cura do paralítico que estava à porta do templo. E Pedro passando ali, aquele homem pedia dinheiro, ele diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Levanta, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E esse homem então levantou e andou. E os homens diziam assim: olha, os ensinos desses homens estão errados, nós precisamos brecar esses homens.
Os doutores da lei queriam silenciar Pedro e João. E eles então prendem esses homens. E eles em reunião dizem assim: olha, a gente não pode fazer nada, porque vocês viram o que esses homens estão fazendo, está diante dos nossos olhos. E quando eles prendem Pedro e falam assim: nós vamos impedir este homem de pregar. E ele diz, Pedro, no versículo 20: julgai vocês quem eu devo obedecer, ao Senhor ou a vocês, mas eu porém vos digo, que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos capítulo 4, verso 20. E aí então depois um homem sábio chamado Gamaliel diz para eles assim, parafraseando a frase deles: se o que este homem estiver falando for mentira, logo desaparecerá, porque surgiram outros como estes e também desapareceram. Esperemos então para ver o que vai dar. E a palavra de Deus vem fazendo a sua igreja crescer. Em Atos capítulo 8, depois da morte de Estevão, conta a história de Filipe. E ele encontra-se com o eunuco. E aí então, ali, ele vai dizer para aquele homem, quando encontra lendo Isaías, ele diz assim: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? E diz o texto, que Filipe prega a palavra de Deus, e aquele homem é batizado. Atos capítulo 10, Pedro chega à casa de Cornélio. Mas antes tem os sonhos. Eu não vou entrar nos sonhos para não tomar muito do nosso tempo, mas depois em casa você lê esse capítulo que é muito interessante. E este capítulo vai ecoar tanto no livro de Atos, que no capítulo 15 de Atos está acontecendo o primeiro concílio da história, chamado Concílio de Jerusalém. E a discussão ali é se a salvação é pelas obras ou pela graça. Se a salvação era só para os judeus ou também alcançaria os gentios. E Pedro testemunha que a salvação é pela graça, porque ele presenciou ocularmente isso na casa de Cornélio, porque o evento na casa de Cornélio se assemelha ao evento que aconteceu em Atos 2, Pentecostes. E aí então, na casa de Cornélio, Pedro chega à casa dizendo assim: eu vim lhes anunciar o evangelho da paz. A tradução da palavra evangelho é boas novas, é o evangelho de Cristo, a mensagem salvadora de Jesus. Quando ele diz que é o evangelho da paz, é aquilo que veio ligar aquilo que foi desligado, é aquilo que unir aquilo que separou. O que o pecado, segundo Isaías capítulo 59, verso 2, diz que faz a separação entre nós e o nosso Deus, o evangelho da paz veio fazer aquilo que em Romanos Paulo diz, 5:1, justificados pela fé temos paz com Deus, nós fomos religados com Deus, unidos com Deus. O evangelho da paz é tirar toda a perturbação, incômodo, podridão, miséria que o pecado traz a nós e nos unirmos a Cristo de novo, ou a Deus de novo através de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 14 diz que nós somos aproximados a Deus através do sangue de Jesus. E é este evangelho da paz que Pedro prega. E naquela casa o Espírito Santo de Deus desce, e muitos daquele dia reconhecem e entregam a sua vida a Jesus. Atos capítulo 16, Paulo chega à cidade de Filipos, impedido pelo Espírito Santo, é levado para a área da Macedônia, chega a Filipos. A primeira mulher que se converte, Lídia, uma mulher conhecida, estava à tarde orando com as mulheres perto da praia, e Paulo prega a palavra de Deus. E diz o texto que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para que ela entendesse o que Paulo estava pregando. Exposta a palavra de Deus, confessa Jesus como seu Salvador. E leva esses homens para a sua casa e cuida deles. No final do capítulo 16, Paulo e Silas são presos por terem expulsado o demônio de adivinhação naquela jovem. Espancados, acontece o terremoto. Se você não lembra da história do terremoto pela narrativa de Atos 16, eu tenho certeza que pela música da Estela você lembra, né? O terremoto vai acontecer aqui, lembra dessa música antiga? E aí então as paredes caem, aquele homem carcereiro tentou matar a si próprio, como diz o outro, né? Suicidar-se a si mesmo. E aí então Paulo grita: não atente sobre sua vida, nós todos estamos aqui. Ele aproxima-se de Paulo e diz assim: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa ênfase é importante, guarda aí. Paulo vai para a casa dele, anuncia a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, é o texto que diz, no final do capítulo 16, e diz que todos naquela casa foram salvos e batizados na mesma noite. Deixa eu falar uma coisa para você. Levanta a mão para mim, quem tem um parente próximo que não tem Jesus como seu Salvador. Levanta a mão, só para eu conhecer. Praticamente todos, né?
Deus vai usar você para salvar ele. Não vai ser o pastor Luciano, não vai ser o pastor Fábio, não vai ser seu líder de célula. Talvez muitos de vocês, desses parentes, nunca terão acesso ao pastor ou ao líder de células de vocês. Então nós precisamos orar a Deus pedindo intrepidez e ousadia para que nós, com sabedoria e dedicação e devoção, nos aproximemos de Deus, para que Ele nos desperte a orar, clamar e anunciar o Evangelho de Deus a essas pessoas. Porque se nós não fizermos isso, preste atenção, eles irão para o inferno. Se a pessoa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu avô, seu tio, que você gosta muito, que não tem Jesus, se ele morrer, ele vai para o inferno. E nós tínhamos o antídoto, que não por nossa força, mas pela ação de Deus, que ele fosse alcançado, e nós nos calamos. Conversamos muitas vezes sobre nossas viagens, sobre o futebol, quando o time é o mesmo, então as comemorações, até assistimos juntos. Conversamos sobre política, mas não anunciamos Jesus a eles. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Somos nós, aqueles com os quais Deus usará para falar a estes, que estão tão perto de nós. E o último exemplo que eu quero dar, Atos capítulo 17, quando Paulo chega no aerópago e prega o Deus desconhecido. Ele anuncia o Deus com todos os seus atributos, porque dele vivemos, movemos e existimos, versículo 17, que não foi criado por mãos humanas. Ele começa a falar de toda a soberania de Deus, de todo o poder de Deus, de um Deus autocriado. Ele fala tudo, Deus que sempre existiu. E no final Paulo é chamado de tagarela, mas diz o texto, que após a exposição da palavra de Deus, alguns homens daqueles confessaram Jesus e acompanharam Paulo, e seguiram Paulo, como o evangelho que ele pregava. Esse é o princípio em que recebemos do próprio Jesus, e não apenas na grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo o que eu vos tenho mandado, e eis estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou em Marcos capítulo 16, verso 15, ide pregai o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas isso está presente na oração sacerdotal de Jesus Cristo. João capítulo 17, verso 20, Jesus ora dizendo assim: não peço, Senhor, por estes apenas, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Deus intercede pelos seus discípulos daquele tempo e deste tempo nosso, de que nós somos os detentores da mensagem. Os detentores não no sentido de posse, mas aqueles que têm a mensagem, o antídoto real e verdadeiro, para compartilhar com aqueles que padecem e sofrem nas amarras de Satanás. No entanto, existem muitas coisas que perderam a relevância no funcionamento de uma igreja, o freio do Senhor para a igreja dos nossos dias. Estamos falando, ou podemos citar as influências desastrosas, e a história nos revela isso desde os tempos de Jesus até os nossos dias. Falsos profetas, os cegos religiosos, o tradicionalismo sem amor e piedade quanto ao jeito de ser igreja. Bonhoeffer diz em seu livro Discipulados, se não me falha a memória, de que se os nossos ideais de comunidade estiverem acima da nossa comunidade, eles serão extremamente desastrosos para a comunidade, por maior que seja as nossas boas intenções. Porque a igreja não é o que nós queremos, a igreja é o que Deus fez para que ela seja, e a tua palavra nos ensina a ser igreja. Hoje vivemos a libertinagem, a relativização do pecado, o mundanismo adentrando a igreja sem pedir licença e muitas vezes incentivado. Sentimentos que proliferam e tantos outras desgraças que poderemos citar aqui, que fazem mal à igreja. Talvez você tenha pensado na perseguição, a igreja é perseguida, mas a igreja no Brasil pelo menos não é perseguida. Nós somos atacados. Mas alguém alguma vez foi parado por estar andando com a Bíblia na mão e falou assim, está preso porque você está andando com a Bíblia? Alguma vez vieram aqui proibindo o culto? Obviamente não vamos falar desse movimento da pandemia que aconteceu em alguns lugares. Vamos falar em linhas gerais. Muitos lugares do mundo tem, mas este não é um refúgio nosso. Não é um esconderijo nosso.
Se você quiser ir lá amanhã comprar 10 Bíblias, você vai comprar, vai pegar um transporte público, vai mostrar para todo mundo, vai vir aqui distribuir para quem você quiser, e ninguém vai impedir de fazer isso. Podem acusar, podem falar, chamar de louco, isso podem fazer. Liberdade de expressão, diga-se lá, mas não vai acontecer outras coisas, e não deve acontecer, embora misteriosamente a maldade acontece isso em outros lugares. Portanto, não somos ameaçados de morte. Então a perseguição não é. Mas mesmo se fosse, como disse no início, a história nos revela que no tempo de perseguição foram os tempos que a igreja mais cresceu. Século I, em Roma, dizem que faltava madeira para fazer cruz para matar os cristãos. Tocos onde amarravam os cristãos, pintavam eles de pinche e jogavam fogo neles vivos para iluminar a noite de Roma. Isso é perseguição. A nossa perseguição, a gente consegue lidar com ela, com esses acessos de diferença, mas não somos ameaçados. Sendo assim, eu quero partir para o final, e quando o pastor fala que é para o final, não se animem muito, né? Porque o final pode ser na metade, né? Depois que você passa a metade, você já está caminhando para o final, não é verdade? Para o fim da viagem. Eu tenho alguns aspectos que gostaria de dizer para vocês sobre esta igreja que avança em Jesus. O primeiro delas, a igreja que avança, obrigado, meu irmão. A igreja que avança, persevera nas Escrituras Sagradas. A igreja que avança, persevera nas Escrituras Sagradas. Eu não estou dizendo, percebem que eu não disse a igreja que avança, o pastor dela persevera nas Escrituras Sagradas. Eu disse que a igreja que avança é a igreja que persevera. Interessante que uma vez estava ouvindo o pastor Helder Cardim, ele dizia o seguinte: onde falta a palavra, sobra criatividade. Onde não temos a capacidade, a devoção, o conhecimento para expor a palavra de Deus, o esforço e a contar com a misericórdia de Deus que use vasos imperfeitos para o anúncio do seu evangelho, sobra espaço para a criatividade. Uma igreja que não tem compromisso com a verdade de Deus, com a santa palavra do Senhor, e insistirá em criar entretenimentos para atrair pessoas pelas motivações erradas, pessoas que só são atraídas por Jesus, pela proclamação do evangelho, pela mensagem das boas novas, da verdade que liberta, que santifica, e estando em nossos corações, em concordância com o salmista, no Salmo 119, verso 11, é a causa pela qual não pecamos contra o Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ela nos fortalece na luta, para não pecarmos contra Deus. Além disso, essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Um pastor americano uma certa vez disse: tire todo o entretenimento do culto, bote o púlpito no meio, abra a Bíblia e pregue a palavra de Deus, porque é o evangelho que tem o poder para transformar a vida do homem. E nada mais. A igreja em relevante avanço não negocia a verdade, não deixa o seu pastor se afastar da verdade, não negocia seus princípios estabelecidos na Bíblia no que diz respeito à igreja do Senhor. E diga-se de passagem, o lema da igreja primitiva era: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja do Senhor não é só por maravilhas. As maravilhas aconteciam quando perseverava na doutrina dos apóstolos, quando havia comunhão, quando havia oração e quando nas almas havia temor. E aí lá no final ele disse: muitos sinais e maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos. Segundo lugar, a igreja que avança persevera na oração. Um pastor certa vez diz em seu livro Relativizando a Igreja, que ele percebe que a igreja precisa ser relativizada quando suas reuniões de oração estão agonizando. E ele termina dizendo: quando uma igreja ora, Deus trabalha por ela, nela e através dela. Muitas vezes desejamos ser uma igreja relevante, crescente, mas completamente morna, com o Espírito Santo de Deus batendo do lado de fora, querendo adentrar a igreja do Senhor. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa, serei com ele e ele comigo.
E é interessante que às vezes a gente vê pastores, pregadores dizendo, a palavra de Deus diz na hora do apelo que o Espírito Santo de Deus está em sua porta, batendo, mas ele não está falando para o pecador. Aí ele está falando para a igreja de Laodiceia, uma igreja soberba, uma igreja que fazia tudo e não tinha nada, uma igreja rica que Deus chama de pobre, uma igreja de uma cidade da melhor tecido, Deus fala que ela estava nua, a igreja da cidade do melhor colírio, e Deus fala que ela era cega, tu és cega, pobre e nu. E agora quando ele vai para a igreja de Esmirna, uma igreja pobrezinha, numa cidade pequena, ele vai dizer que aquela, apesar de ser pobre, mas é rica, porque lutastes com toda a sua força para perseverar a fé e a palavra de Deus, lutava contra os falsos profetas. A riqueza não está naquilo que somos externamente, mas internamente. É da nossa experiência que aflora de dentro para fora, é dos nossos joelhos marcados, é da nossa vida de consagração e não do nosso conhecimento. Francis Chan dizia, não confunda conhecimento teológico e carisma com cheios do Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo quando os nossos atos e atitudes representam o Cristo ressurreto que se fez gente para ensinar a gente a ser gente e amar gente como a gente. Esta é a palavra de Deus, este é o poder que emana de Deus para nós. E a gente precisa entender isso. A W. Tozer dizia o seguinte, se nós tirarmos o Espírito Santo da igreja do Senhor hoje, 95% das coisas que a gente faz, continuaria sendo feito e nós não sentiríamos a diferença. Em contrapartida, se tirássemos o Espírito Santo da igreja primitiva, 95% das coisas que eles faziam deixaria de fazer. Porque a história da Bíblia narra a experiência da presença de Deus no meio deles. E é interessante até de uma forma cômica, se não fosse trágica. Lembram quando, acho que em Atos 11 ou 12, não lembro, quando Pedro é liberto da prisão, pastor? E aí o anjo vem, as correntes caem, abre o portão misteriosamente, ele vai embora. E ele chega na casa onde a igreja estava orando e bate, e hoje vai atender a porta. Ele diz assim, gente, Pedro está ali fora, a igreja fala, tá não, tá não. Pedro não pode ser, ele está preso. Não é a voz dele, não, deve ser o anjo de Pedro, mas Pedro não está não. A igreja duvida daquilo que ela estava orando para acontecer. E eu imagino Pedro desesperado, gente, abre pelo amor de Deus, eu vou quebrar esse negócio, eu preciso entrar. Testemunho que Deus fez ali e parte. E pede para compartilhar aquela mensagem. Uma vez eu ouvi uma frase que deixou muita inquietude no meu coração. O pastor perguntou assim, você acredita que você ora e Deus ouve a sua oração? A igreja num coro disse, sim. Aí ele mudou a pergunta, pastor, ele falou assim, você verdadeiramente ora a Deus, acreditando que Ele atenderá seu pedido? Essa ênfase no verdadeiramente serve para nos mostrar o quantas vezes somos incrédulos em nossas orações. Antes de terminar com a oração, nós estamos com a solução proposta por um coração enganoso, que é o coração do homem. A oração é inegociável na vida do crente. Se a vitalidade da igreja do Senhor, ela é medida pela vitalidade espiritual dos seus membros. Ronaldo Lidório diz isso no seu livro Revitalizando Igrejas. A vitalidade espiritual da igreja é medida pela vitalidade espiritual dos seus membros. Uma vez eu disse aqui no Homem ao Máximo, a santificação, ou o lutar pela santidade no corpo da igreja, é a responsabilidade de cada membro, em advertir em amor aquele que anda em pecado e negligencia e denigre a santidade da igreja. Deus não unge métodos, Deus não unge visões, Deus não unge nada, Deus unge pessoas. E as pessoas que Ele unge, Ele dará as visões adequadas para que Ele siga na igreja do Senhor e a igreja cresça para a graça e para a glória do Deus Altíssimo. Sabe, irmãos, precisamos acordar para a verdade de que a intimidade com Deus é mais importante do que a obra de Deus. Que desejar o Deus das bênçãos é melhor do que desejar as bênçãos de Deus. Neste sentido, nós percebemos que Deus usa apenas homens e mulheres de oração. Quer saber do mais importante? Vá a uma celebração de oração e entregue-se a Deus poderosamente. Porque a palavra de Deus diz que eles perseveravam na oração. E é interessante que no próximo capítulo
Quando Pedro está indo para o templo, com várias pessoas que estavam indo orar, a terceira hora, ele diz que a terceira vigília da tarde, eles estavam indo para o templo orar. Eles perseveravam em oração. E em último lugar, a igreja que teme ao Senhor. Isso é importante e preocupante ao mesmo tempo, né? Francis Chan disse assim, certa vez: se eu fosse Satanás, e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores da igreja a ignorar o Espírito Santo. Temor é um temor saudável, não é medo, é reverência, é honra, para que Deus os use e para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. O importante aqui é que é por meio de, não sou eu, é Ele através de nós. Não é o pastor Luciano, é Ele nas mãos de Deus. Não é seu líder, é o seu líder nas mãos de Deus. Nós somos instrumentos pelos quais Deus usa para fazer. A percepção que tem não limita apenas-se ao fato daquele que naquele tempo tinha pouco entretenimento e hoje nós temos oferta de muita coisa. Estabelece-se isso por prioridade. Eu aprendi que prioridade não é uma palavra que se usa no plural e apenas no singular. Porque se eu tenho prioridades, eu já não tenho prioridade. Porque quando há muitas coisas, a prioridade se perde. Cristãos precisam ter o desejo de estar com Deus, de buscá-lo, de conhecê-lo mais intimamente, fazer perceber e desejar serem instrumentos nas mãos de Deus, para que através de nós, Deus continue fazendo prodígios, Deus continue fazendo maravilhas. E sabe qual é a maior maravilha do nosso tempo? A nossa igreja não está fundamentada no futuro, mas no passado. O maior milagre foi aquela cruz e aquele sangue puro derramado por nós. E a maravilha de Deus hoje é que quando nós fazemos assim, após essa mensagem, você deseja que eu ore por você para que Deus cuide de você, e você vê aquelas pessoas reconhecendo Jesus e levantando as suas mãos. Esse é o milagre para a igreja hoje. E essas pessoas estão dizendo assim: olha Maria, José, ora Francisco, ora do pastor Luciano, ora pastor Marcos, ora Ingrid, eu estou aqui, eu trouxe este aqui para você cuidar. Olha, está vendo? Esta é a maravilha. E a maravilha depois vai ser o batismo desta. E a maravilha depois vai ser este que foi trazido pela palavra, ferido pela palavra, convertido ao Senhor, que foi discipulado, que foi batizado, um dia vai estar aqui. E aí o Fábio passou por essa experiência e outro vai levantar e Deus vai dizer assim: Fábio, ó, agora é a sua vez, faça com ele o que fizeram com você. A igreja cresce assim. E a minha oração, irmãos, caminhando para o final, e eu não poderia dizer isso, eu oro para esta igreja que a cada dia ame com todas as suas forças a palavra do Senhor e nunca negocie. Ore com vontade, ore sem vontade, mas ore em todo o tempo, até que Deus traga algo sobrenatural no meio de vocês, que nós não consigamos viver mais sem a presença deste Deus, sem a intimidade deste Deus, sem estar perto deste Deus. E por último, tema ao Senhor em todo o tempo, pois como dizia Salomão, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Assim estabelecerão relacionamentos saudáveis, cairão na graça do povo, e Deus salvará e acrescentará a esta igreja, por sua graça, amor e misericórdia, aqueles que estarão sendo salvos. Que Deus te abençoe e te use para a glória deste Deus eterno, em nome de Jesus.